Olá, gente boa, boa noite. Estamos começando então esse momento de diálogos. Tivemos que atrasar um pouquinho porque tivemos um imprevisto aqui com quedas de energia aqui na nossa região da Paróquia São José Operário e tivemos que nos organizar aqui. Então você vai chegando, seja bem-vindo a esse momento gostoso que nós queremos proporcionar a você. Esse bate-papo, essa conversa aqui numa sala para estarmos na sua sala, no seu ambiente, na sua casa. Então é muito bom e desde já muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa, por nos deixar entrar aí na sua família, trazendo um assunto tão verdadeiro, tão importante e tão atual, que é o tema da depressão e do suicídio. Então nós queremos acolher você para esse bate-papo e claro, você pode participar. Nós estamos ao vivo aí pelas redes sociais da Paróquia São José Operário e também ao vivo pelo Instagram do Dr. Munir Jacob Filho. Então, o nosso abraço carinhoso, é um prazer. Eu sou o padre Andrei Nicioli, vigário paroquial aqui da Paróquia São José Operário de Pouso Alegre. E vamos inverter então, né, doutor? Vamos apresentar primeiro, para falar sobre esse tema hoje. A gente tem aqui a alegria, o prazer de receber o Dr. Munir Jacob Filho, que é médico e também psiquiatra. Bem-vindo, Dr. Munir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o sotaque do senhor já me chamou a atenção. E eu gostei. O senhor é de Pouso Alegre? Não. Não. Eu sou da Zona da Mata de Minas, Ubá, Minas Gerais. Eu vim parar em Pouso Alegre, né, pelo destino mesmo. Sou casado, pai de 2 filhos. Casado com a Alessandra, médica também, médica pediatra, legista. Estou em Pouso Alegre desde 2003, tenho meu consultório localizado na Avenida da Antártica e de lá para cá, depois de tomar água do Mandu, estou aqui. E agradecer muito ao convite, estamos dispostos aí a trazer temas, conhecimentos para colaborar com esse mês tão importante, Setembro Amarelo. Inclusive eu tenho acompanhado um pouquinho as redes sociais, depois que nós marcamos, né? As redes sociais do senhor. E o senhor tem conversado muito sobre esse tema, abordado muito essa temática. Afinal, nós estamos aí no Setembro Amarelo. E eu trouxe alguns dados aqui, que esse mês, né, Setembro Amarelo, ele é organizado desde o ano de 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina. E tem então o dia 10 de setembro, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E Dr. Munir, para a gente já começar esse nosso bate-papo, eu confesso que na minha pesquisa sobre o suicídio e a depressão, eu deparei com alguns dados que eu fiquei bastante chocado e bastante preocupado. O índice no Brasil de suicídios é de aproximadamente 12 mil casos todos os anos no Brasil. E de quase 1 milhão no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E agora dados que nos impressionam. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E quem tenta se suicidar no mundo, uma pessoa a cada 3 segundos. Há tentativa e uma pessoa a cada 40 consegue. Ou seja, Dr. Munir, um problema de saúde pública. E quando a gente vai aprofundar esses dados, a gente percebe que cerca de quase 97% estão relacionados a transtornos mentais, depressão, bipolaridade. Pela experiência do Senhor, se nós conseguíssemos identificar e tratar esses casos da depressão, esses transtornos, nós conseguiríamos evitar muitos suicídios? Com certeza, padre. É possível evitar todos os suicídios se houver uma campanha de psicoeducação bem feita. Isso é fato. Políticas públicas. Eu vejo assim que isso deve começar lá na escola. A gente não pensar na escola somente para ensinar as matérias e tudo, mas ter matérias, ter recursos para levar a inteligência emocional a essas crianças. Que através dessa psicoeducação e dessa inteligência emocional
é que nós vamos ter mais, primeiro, diminuir transtornos mentais, né? E segundo, conseguir levar informações para que as pessoas consigam lidar melhor com isso e acolher essas pessoas, levar ao encaminhamento ao profissional responsável. Com isso, nós vamos salvar vidas. Bacana. Só queria lembrar aqui, tanto para os seguidores do Dr. Jacob, do Dr. Munir Jacob, como os seguidores da nossa paróquia, vá colocando aí a cidade de onde você está, o bairro aqui de Pouso Alegre, onde você está nos acompanhando. Se tiver perguntas, comentários, participações, vá colocando aí. Se estão nos ouvindo bem. Se estão nos ouvindo bem, é importante, porque nós já temos o microfone aqui preparado, mas como é um bate-papo de sala, a gente se sentiu mais à vontade. Mas pode colocar aí, se está ouvindo bem, está um pouquinho baixo, a gente se organiza aqui, tá bom? Essa é a beleza das redes sociais, que é a interatividade e é o sentido de tê-las. Mas voltando, já que a gente falou dessa ideia dos transtornos, pelo menos no confessionário, doutor Munir, tem chegado muitos casos de depressão, né? E já que a depressão leva também ao suicídio. Brevemente, de forma muito prática, doutor, o que é depressão? A depressão é uma doença, um transtorno, né? Uma doença, um transtorno biopsicossocial, né? Antigamente achava-se que a depressão era só uma doença do cérebro, ligada a neurotransmissores, a funcionamento mesmo do cérebro e deficiência de alguns neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina. Mas hoje já é sabido que a depressão ela vai além disso. Ela tem esse lado biológico, que é o lado genético. Certo. Né? O lado genético e desse funcionamento cerebral de neurotransmissores. Mas existe por trás disso a parte psicológica, no qual a pessoa tem ali engajado toda a história de vida dela. A história de vida é muito determinante da depressão. Muitas vezes a pessoa tem um histórico traumático, ela teve um trauma, teve um abuso sexual, teve alguma outra. Então, essas coisas entram nessa parte psicológica e social. Né? Como é a vida social dessa pessoa, a família dessa pessoa, né? Como é a convivência, como é o bem-estar, a família, o trabalho, tudo isso envolvido faz a gente chegar à conclusão que a depressão é muito mais de falar, eu não quero saber disso, não quero saber da vida, é coisa muito mais complexa, envolve série de fatores. Depressão definitivamente não é frescura. De forma alguma. E infelizmente ainda no século XXI a gente ouve isso no consultório. É verdade isso? Muita gente fala que é frescura. Frescura, falta de Deus, um lote para capinar, lavar, né? Vamos lá, vamos montando uma pia de louça para você, que você vai melhorar. Quer dizer, você imagina a pessoa que está ali num estado de total desesperança, um total estado de incapacidade, de tristeza, ouvir isso. Quer dizer, isso é um gatilho, inclusive. Esse tipo de abordagem, inclusive, é um gatilho para a pessoa se tornar, até lá na frente, agravar um pensamento suicida. O pensamento suicida ele vem muito do desespero, da desesperança e do desamparo. Essas três palavras acompanham muito o paciente que tem uma tendência suicida. E tem cura? A depressão? É. A depressão, ela tem, em casos leves, a gente pode falar assim em cura, mas casos mais graves, moderados, com uma genética muito exacerbada e um número de crises, o que determina a cronificação da depressão é a gravidade dela e o número de episódios. Tem literatura que fala que mais de 3 ou 4 episódios a doença já se torna crônica. Se se tornou crônica, ela não tem cura, mas tem controle. Isso é muito bom. Né? Diabetes, né? É crônico, tem controle, não tem cura. Hipertensão, problemas na tireoide. O fato é que muitas das vezes, quando vai se comparar um transtorno mental com hipertensão, com diabetes, as pessoas têm um certo preconceito. Se você falar para um hipertenso que ele tem que tomar medicação, senão ele vai infartar, ele, opa, lógico, eu tenho que tomar, mas se você vai falar
que o depressivo tem que tomar o remédio, as pessoas falam assim, toma uma cerveja que é melhor. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então existem casos leves em que quando se tem um estilo de vida muito saudável também, porque não adianta só a medicação. O tratamento da depressão é um tratamento complexo, envolve vários profissionais e envolve muito também a atuação do paciente como responsável pela vida dele. E o estar responsável por si mesmo é estar focado no autocuidado, no autoconhecimento. Então, envolve uma série de fatores aí em que, se a pessoa tem um quadro leve e ela pratica essas outras coisas que eu falei, ela tem chance de nunca mais precisar de medicação, nem terapia. Ela vai manter isso com um estilo de vida saudável, exercício físico. Agora, esses outros casos, a pessoa vai tomar a medicação, fazer a terapia dela, mas vai ter uma vida plena, normal. Como é que a gente pode abordar as pessoas, né? Ou como é que a gente pode identificar uma pessoa num quadro depressivo? Então, até uma ajuda que eu peço ao senhor, né? Então, muitas pessoas chegam no confessionário e às vezes dizem assim, padre, acho que eu estou com começo de depressão. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa assim? Está ou não está no começo de depressão? Existe alguma característica comum? Sim. A depressão, ela começa basicamente com uma mudança brusca de comportamento, em alguns casos, e outras com uma mudança mais gradativa do comportamento da pessoa, ou seja, a pessoa vai ficando diferente do que ela era. Uma das principais coisas, deixar de fazer atividades que ela tinha prazer. Ela para de fazer. Quando uma pessoa, por exemplo, gostava muito, falando um familiar, você está lá com um irmão em casa, uma mãe, a pessoa gostava muito de jogar bola, gostava de encontrar os amigos, ele começa a abandonar essas atividades. A pessoa passa a ter ausência total de prazer nas atividades diárias. Para ele tanto faz se está sol, se está chuva, o autocuidado fica muito prejudicado, né? A pessoa, muitas das vezes em casos mais graves, deixa de se cuidar, tomar banho, os homens fazerem uma barba, fica com um pensamento muito lento, raciocínio, dificuldade de concentração, angústia frequente, muito choro. Esses aí são alguns fatores que vai levando o familiar, o amigo, alguém próximo, ver que essa pessoa não está legal. E como diferenciar entre tristeza de depressão? A tristeza, a diferença é que a tristeza, ela passa. Aconteceu um problema, briguei com meu namorado, briguei com o chefe, fui demitido. Isso tem um período em que a pessoa passa, que é muito variável, né, individual, mas isso passa e a pessoa volta à vida dela normal. Já a depressão, não. A depressão, a pessoa... Tanto que para dar o diagnóstico, né, esses sintomas eles têm que estar permanentes por mais de 2 semanas, constante. Ainda colocando dentro desses sintomas, a gente pode colocar alteração muito grande de apetite. Tem pessoas que param de comer, emagrecem muito. Outros ficam mais ansiosos e começam a comer demasiadamente. Alterações de sono, muito comum na depressão. Você pode ter sono para mais ou para menos. Aquelas pessoas que só querem dormir o dia inteiro, como um mecanismo até de fuga, né? Uma defesa. E aquelas pessoas que têm insônia. Então pode ter a hipersonia ou sonolência excessiva. É aquele que a gente costuma dizer assim, que está escondido? É isso, né? Doutor, e entrando nessa questão aí já da depressão, que é um caminho ao suicídio, dentre os dados que eu pesquisei, outro que me chamou muito a atenção é a quantidade de jovens que têm buscado no suicídio uma fuga para os seus problemas, para as suas angústias. E aí um dado que é da própria associação que passou, diz que 1/4 dos jovens entre 18 e 24 anos considerou seriamente o suicídio nos últimos 30 dias.
Por que entre os jovens isso aparece tanto agora? Isso é um dado curioso, que até os estudiosos, né, os mais estudiosos estão tentando entender melhor isso, porque a taxa, inclusive as taxas nas extremidades, né, idosos e jovens, mas muito vem da formação de base. Essa é a minha leitura. A formação de base de família. Hoje as pessoas estão muito voltadas para o meio externo. O que é esse meio externo? Correr, trabalhar, ficar na internet, tirar foto, fazer selfie, e viver aquele mundo irreal. Nós aqui temos essa noção. Minha idade, eu não tinha internet. Não sou assim tão velho, padre. Mas eu também fiz curso de tipografia. A gente consegue fazer essa leitura, olhando as postagens. Os jovens não têm muito essa noção. Eles olham aquele mundo irreal, eles se iludem. Aí junta a carência da falta do pai, que só está trabalhando, não está educando bem. Mundo de ilusão. Eles não estão crescendo mais resilientes. O meio educacional não favorece a criação de uma estrutura, de uma base emocional adequada para esse jovem enfrentar a vida. Na minha visão, era para ter nas escolas uma matéria, não de psicologia em si, uma matéria de ensinar aos jovens valores, ensinar aos jovens como lidar com medo, com insegurança, com coisas do dia a dia. Para quê? Porque se esse jovem tiver resiliente, se tiver adquirido boa resiliência, ele vai estar bom para enfrentar o mundo. É muito triste você estar no consultório e atender uma tentativa de suicídio em que essa tentativa foi porque simplesmente terminou um namoro. O jovem terminou um namoro e não soube lidar com aquela situação a ponto de achar que a vida para ele perdeu sentido e tentou suicídio. A gente fica até feliz porque ele não conseguiu. Sim. Foi no meu consultório, mas é muito triste saber que isso está acontecendo. Agora, eu não sei se é essa leitura que eu faço, não sei se o senhor concorda comigo, mas a base está muito frágil. Nós estamos com um calcanhar muito fragilizado, principalmente os nossos jovens, né? A gente percebe valores, né? Os valores estão invertidos. O senhor acha que essa pseudo-liberdade que nós vivemos hoje, onde tudo pode, né? Em defesa dos direitos, essa falta de um direcionamento, de uma firmeza, de alguém que bote um caminho, que traga uma orientação, que no caso deveria ser os pais, isso favorece essa fragilização? Favorece muito, né? A desestrutura, né? E a estrutura melhora isso de uma forma exponencial. Tem um trabalho, tem uma revista muito respeitada, a Lancet, né, das revistas médicas mais respeitadas, publicou um trabalho em 2016 falando assim, fatores protetores para suicídio. Então assim, tinha lá alguns fatores. Ter uma criança para cuidar, ou seja, senso de responsabilidade, né? Vida social, ter um propósito de vida e, em quarto lugar, religiosidade. Então, olha para você ver a importância e o meu trabalho, se você vai agora conhecer com mais detalhes, o meu canal do YouTube ele é voltado para esses 3 pilares, né? O canal do meu do YouTube ele chama Saúde Plena exatamente por isso, porque o ser humano ele é mente, ele é corpo e ele é espírito. Então, se isso está num trabalho dessa seriedade, a religiosidade como fator protetor ao suicídio, e não é só ao suicídio, a longevidade, viver mais, a ter doenças, a lidar com solidão, ensinar a pessoa a ter solitude em vez de solidão. Isso eu gosto. É diferente, né? A gente é sozinho, mas não é solitário. Resiliência, tudo isso está ligado à religiosidade. E também a criação da base da família.
está ligado à religiosidade ou espiritualidade, né? Ou eu vejo assim, se a pessoa quis ser pai, ela tem que ser pai mesmo. Se propôs, tem a pessoa que depende de você. Então, essa rotina familiar, valores, a maioria deles vem da formação. E a gente tem perdido, não sei se o senhor concorda também, as bases que nos passam valores, que nos passam seguranças. Família, igreja, política e educação, que eu acho que são os 4 pilares do ser humano. Se tirou isso, se deixou de ser importante e não se colocou nada no lugar. Exatamente. Eles, na verdade, o que eu vejo assim, eles estão tentando forçar a barra para colocar o lado material, né? A internet oferece muito isso, né? As redes sociais você vê muito isso, é viagem, é isso, é aquilo, compras, né? Quantas pessoas se endividam a ponto de chegar no consultório e não está em condição de pagar as contas, porque é uma oferta muito grande ali, né? Uma tentação muito grande, e a pessoa muitas vezes ela está em casa, ela já está num vazio imenso, e em todo excesso existe uma falta. Então ela está numa falta muito grande, ela pratica o excesso. Vai comprar coisas assim que muitas das vezes não vai usar. Então, ao invés da pessoa trabalhar a dor psíquica, trabalhar essa falta, ela vai tentar suprir isso com uma compra. Ela vai também poder tentar suprir isso numa droga, numa bebida, no sexo. Né? Enfim, aí vai abrindo, mas você percebe que tudo vem lá na base? Vem na base. Ontem, conversando com o Daniel, que é psicólogo também, ele até disse que ele troca umas figurinhas com o senhor, conversa muito com o senhor. Ele falou assim que um desespero que ele tem é quando o jovem se coloca com depressão, indícios de depressão, e o pai fala assim, mas ele tem tudo. Que é muito triste, né, ouvir isso do pai ou de uma mãe, né? Esses pais que a gente comentou que estão vivendo para fora, né, essa geração que só quer sair para trabalhar, é uma realização pessoal, mas é uma busca muitas vezes desenfreada e desorganizada. A pessoa não tem um propósito de vida ideal, não tem um autoconhecimento, ela não sabe servir ela mesma, ela tem pânico de entrar consigo mesmo, né? Como que é encontrar comigo mesmo? É pavoroso, então eu vou fugir, vou trabalhar. Aí o que ele faz? Chega em casa, toma um celular, filho, para você. Aquela viagem que você quer fazer, toma, vai. Vou trocar seu carro. É isso. Esse carro pode ser objeto amanhã, se esse adolescente, adulto jovem for bem orientado, esse carro é uma arma para ele. E se ele não for bem orientado, ele vai pegar esse carro, vai beber, pode bater. E por aí vai, né? Vamos começar os abraços e as perguntas já, viu, doutor Munir? Manda um abração para Valdete, da Paróquia São José Operário, só que de Joinville, Santa Catarina. Temos gente de Osasco, São Paulo, participando. Três Corações e Congonhal aqui em Minas. Ubá. É minha terra natal. Deve ter um monte de Jacó, esse povo. Deve ter um monte de Jacó. Pessoal de Jacutinga, minha terra, deve ser meu pai com a minha mãe. Pessoal de Pouso Alegre, Árvore Grande, Jardim Paraíso, São Geraldo, Jardim Olímpico, Jardim Canadá, Cruzeiro, Foche. Pessoal de Estiva, Borda da Mata. Um beijão para todo esse povo. E vai colocando aí de onde você está nos participando, onde você está nos assistindo. Coloca aí nas redes sociais. Também nas redes sociais do Dr. Munir. Pode colocar lá que a gente partilha aqui. Queria mandar um abraço para o meu amigo, Dr. Aulício, lá de Guaxupé. Está com a gente aí. Que coisa boa, um abração. Uma pergunta da Camila Flauzino. Ela pergunta assim, doutor, criança pode ter depressão? Sim, infelizmente sim. Já tem, né, a psiquiatria infantil, hoje ela é uma subespecialidade, né, hoje não, há muito tempo, é uma subespecialidade da psiquiatria. Não é meu foco de atuação, eu faço atendimentos de jovens acima de 20 anos, adultos jovens, mas infelizmente é
é possível sim. Mas tão novinhos assim? O que gera depressão nessas crianças? Depressão em criança é muito comum, algum tipo de trauma, maus tratos e abuso sexual. Aliás, o trauma, o abuso sexual já está dentro do trauma, né? Ele já gera um trauma, mas é mais ligado a maus tratos, abuso, negligência e abandono. Mandar um abração para Irenil Vieira. Para Irenil Vieira, ela é supervisora pedagógica e diz que o tema tratado é de muita relevância. Em cima desse comentário da Irenil, uma pergunta que me surge aqui. Como é que a escola pode ajudar? A escola não há outra forma de qualquer instituição do Brasil e do mundo ajudar se não houver a psicoeducação. O que é a educação? É levar temas de psiquiatria e psicologia para os leigos. Eu preciso ter uma estrutura governamental, seja federal, estadual, municipal, a qual vão capacitar profissionais para que sejam multiplicadores. Então, na escola, a meu ver, eu acho que toda escola deveria ter um psicólogo. E nem um só, não. Se a gente imaginar a escola estadual, a quantidade de séries que tem, grupos enormes, né? O professor está ali lidando com aquela sala, 40, 50 alunos, 40, 50 famílias, quantos conflitos, na mão desse profissional? Então, seriam políticas públicas de psicoeducação e colocação de profissionais psicólogos nessas escolas, nessas entidades, palestras com algum tipo de periodicidade nesses e um trabalho individualizado aos professores e também em grupo, para que esses professores sejam multiplicadores para os alunos e esses alunos vão passar para a sociedade. Essa é a minha visão. O senhor sabe que no confessionário tem momentos que eu me pego assim, é muito mais questão de depressão, problemas psicológicos do que problemas de fé. Mas passa muito pelo confessionário, mas muito. Então a gente se assusta. E até interessante que você falou, que eu sempre quis perguntar para o padre, né? Como a igreja vê a depressão. É uma doença. Que claro, a fé ela pode ajudar, mas é um fator de tudo isso. Né? Eu acho que muitas coisas estão envolvidas. Então assim, uma pessoa chega lá no confessionário, no atendimento e fala assim, padre, eu acho que eu estou com depressão. Eu vou querer conhecer a história da pessoa. Né? Então você começa a identificar os problemas familiares. Né? Existe sim a questão de pessoas que trazem traumas de abuso sexual na infância. E aí então assim, eu indico um profissional, porque eu acho que cada um na sua área, mas por exemplo, nesses traumas eu trabalho o perdão. Né? Então vamos trabalhando o perdão, claro que tendo acompanhamento com o profissional, mas vamos trabalhar o perdão. Como é que funciona isso? A questão dos conflitos familiares, vamos tentar ajudar a família. Às vezes é uma questão que a gente consiga resolver da família, né? Às vezes o desemprego hoje. Então eu me inteiro da história da pessoa. É um atendimento mais demorado, que eu procuro conhecer, mas a igreja entende como uma doença que precisa ser tratada. E com certeza não falta de fé, senão essa pessoa não teria de procurar. Justamente, eu tento trabalhar isso com elas. E pelo que me parece, na Bíblia também consta, né, que Deus deixou os médicos, né? Claro, um dos apóstolos era médico, né? Então não é, eu vou rezar, além disso, além de ter o médico e ter a fé e ter claro, tem a nossa responsabilidade, sabe? Padre, é muito bom a gente falar sobre isso agora, que é a responsabilidade do depressivo no momento certo do tratamento, ele querer sair daquela situação.
ele se esforçar. Eu dou um exemplo, uma metáfora que eu vi de um psicólogo muito conceituado. Ele fala assim, muitas das vezes quem está em depressão, com algum tipo de problema, é como se a pessoa tivesse, o carro é a vida dele, e a pessoa está sentada no banco de trás do carro, e alguém está dirigindo aquele carro. Alguém está dirigindo e levando a pessoa, ou seja, eu entreguei a minha vida para alguém, ou para o nada, porque a inércia também é o nada. Ela está lá, está na zona de conforto ali também. A partir do momento que a gente dá as ferramentas para essa pessoa, faz ela enxergar que não é legal ela estar ali, naquele banco de trás, que ela precisa assumir o volante. Só que para ela assumir o volante, ela precisa passar por algumas fases. E essas fases são o medicamento, na maioria dos casos, a terapia, o comprometimento consigo mesmo, cuidar de si mesmo, fazer exercício físico, alimentar bem, ter algo que fortaleça a sua espiritualidade. Reunindo tudo isso, essa pessoa pode chegar lá, na frente do banco da frente do motorista, e falar, muito obrigado, mas eu preciso sentar aqui. E depois que ela sentar ali naquele carro e pegar no volante, ela precisa ter um propósito de vida, porque senão ela vai pegar o carro e vai sair desgovernada. Muitas pessoas deprimidas, faltam nelas um propósito de vida, se descobrir. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Onde eu quero chegar? Qual que é o meu papel na sociedade? Por trás disso, a gente vê uma dificuldade no depressivo de construir autoimagem positiva. A maioria deles tem muita baixa autoestima, uma série de outros fatores que, na construção da personalidade, construiu-se uma autoimagem bem negativa e uma dificuldade de criar a própria personalidade. Escolher uma profissão correta, se livrar da dependência emocional. Tem muitos depressivos que são muito dependentes emocionalmente. E quando a pessoa não tem identidade, ela não sabe quem ela é. E como que ela vai saber para onde ela quer ir, né? Agora, E esse trabalho, entende como é complexo? E as pessoas ainda chegarem e falar, levanta da cama aí. Não é fácil. Não é fácil. Mas quando as pessoas chegam até o profissional com essa situação, eu trabalho assim, o fato de você já estar falando sobre isso já é um passo importante. Eu acho que já mostra o desejo dela falar assim, eu não quero ficar no passageiro. Então, que bom que você já identificou que existe um problema. Então agora eu quero te ajudar. Quero orientação. Agora vamos orientar você, mas você tem que se propor realmente. Eu vou cumprir aquilo comigo mesmo, um compromisso comigo mesmo. Eu vou buscar ajuda profissional. Vou fomentar ou aumentar a minha vida espiritual. Então são fatores que a gente vai ter. Eu sou o responsável. Eu sou o responsável. E os resultados que eu tenho na minha vida vêm das minhas escolhas. É preciso ter esse olhar maduro para a vida. Né? Em algum momento a gente tem que pregar essa criança ferida, que muitas das vezes vem na depressão, essa criança ferida existe. Mas a gente tem que conversar com ela, né, e caminhar, que a vida precisa. E o que tem de jovens que se frustram porque querem fazer a vontade dos pais e não a deles? Muito comum. É muito comum. Inclusive eu estou iniciando um trabalho com uma psicóloga, um projeto. Legal. Chama, em breve o pessoal vai ter contato, chama Projeto Horizontes. Esse projeto ele tem a ver com dom, talento e vocação, que é dar esse norte às pessoas. 3 faixas etárias aí. O jovem que vai ingressar na faculdade, que não sabe o curso que quer escolher. Aí você feita uma bateria de testes, entrevistas e tal. Aquelas pessoas que com 30 anos, entre 30 e 50 anos, às vezes a pessoa já tem uma faculdade, mas não começa, entra no emprego. Sim. E também quem se aposentou. É muito comum ter depressão depois que aposenta.
E algumas profissões específicas já observei, bancário, por exemplo, o cara só fez aquilo a vida inteira, do banco para casa, do banco para casa, de repente ele se vê. Tem um pouquinho com a ideia de utilidade? Eu sempre fui útil, agora que eu aposentei, ninguém mais me procura, eu não sirvo para mais nada? Pode vir diversos pensamentos. O que eu vou fazer agora, né? Só sei fazer isso. Só sei fazer isso. A gente recomenda muito isso, que a pessoa sempre tenha um paralelo durante a caminhada dela, um paralelo que pode ser um trabalho social, pode ser um hobby, pode ser alguma coisa tem que ter de paralelo. Porque nesse caminhar da aposentadoria, você tendo esse paralelo, as coisas continuam, né? Você entende que fechou um ciclo, mas você está em outra. As pessoas que não se preparam para isso é como se fosse um corte da vida. Né? E vai ter muito a ver isso, né? Porque o projeto vai direcionar essas pessoas a busca do propósito, né? Do sentido. Perguntas não faltam, viu, doutor? Vamos lá agora para a próxima. Depressão pode haver ou ter algum agravo com a desilusão? Sim, desilusão é um sentimento assim, em que a pessoa perde totalmente a esperança, o sentido da vida, né? Pode ser um gatilho, mas não necessariamente desencadear em a causa principal. Quem tem síndrome do pânico também pode ter depressão? Sim. Em psiquiatria a gente tem muito comorbidades, né? Comorbidades, você tem uma doença associada com a outra. A síndrome do pânico ela tá relacionada a transtornos ansiosos. Dentro da psiquiatria você tem as classificações, né, de acordo com as doenças. A parte da depressão, que são vários tipos de depressão, e a parte dos transtornos ansiosos. Dentre um dos transtornos ansiosos está a crise do pânico, né? Síndrome do pânico. Até quem está ouvindo agora, se quiser assistir a minha live, que eu fiz recentemente, está no feed meu do Instagram, e já vou colocar no YouTube também, que eu e um colega da minha terra, lá de Ubá, nós fizemos uma live falando de transtornos ansiosos. Lá nós citamos o transtorno do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Escolhemos dois. O pânico, por que a pessoa com pânico pode entrar em depressão? Porque no pânico o cérebro trabalha de uma forma muito agitada durante os ataques. Há uma velocidade muito grande de pensamentos e uma desregulação muito grande dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, elevação de cortisol, que é o hormônio do estresse, e elevação de adrenalina. Essas crises recorrentes, com ansiedade junto, porque o pânico, a raiz dele é a ansiedade. Antes de ter o ataque de pânico, você já teve ansiedade, já tem ansiedade. O cérebro entra numa exaustão. Então a pessoa caminha de uma agitação, né, de um estado de pânico grande, ela caminha para uma depressão. Pode dar sim. Legal. Mais abraços, Sete Lagoas, Congonhal, Varginha, Belo Horizonte. E aqui de Pouso Alegre, o pessoal do Jardim Aureliano, bairro Vergani e Pousada dos Campos. Nosso abraço, continue colocando aí nas nossas redes sociais, nos comentários, onde você está nos acompanhando. Se você tiver alguma pergunta, pode também participar aqui conosco. Doutor, voltando à questão do jovenzinho, né? Principalmente nos conflitos com os pais, numa discussão, numa briga, o pai com a mãe não deram aquilo que ele queria, aí surge a birra, que é o choro na criança, e o jovem fala assim, tá bom, eu vou me matar. O que a gente faz? Toda queixa de qualquer pessoa, qualquer paciente ou pessoa, ela deve ser valorizada. Isso é aprendido em psiquiatria, na nossa formação e na psicologia também. Devemos valorizar essa crise. Pode ser apenas um lapso de raiva, algo que despertou um gatilho no cérebro para ele falar, mas é uma situação em que requer cuidado. E o que fazer? Se tiver muito nervoso, se todo mundo tiver muito nervoso, vamos esperar. Cada um vai para o seu quarto, vamos tomar água, vamos jantar e depois vamos conversar com esse jovem, saber o que está acontecendo. E observar o comportamento nos próximos dias.
Se tiver alguma situação de estranheza daquelas que falamos lá no início, aí é hora de se aproximar e tentar levar um psicólogo ou alguém. Mas também, os pais não devem deixar de dar rotina aos filhos, né? Eu costumo dizer que uma palavra roda, eu uso assim, roda. Vamos pôr essa roda para girar. A roda é rotina, disciplina e autoconhecimento. O ser humano precisa de ter rotina, precisa ter disciplina, precisa, né, querer ser melhor a cada dia. Então tem que... a família precisa instituir isso de alguma forma. Não de uma forma impositiva. Muitas das vezes nós devemos ser autoridades sem sermos autoritários. Uhum. Esse é o maior desafio de nós pais. A gente quer tentar sempre para o diálogo, mostrando que nós somos pais e somos filhos, devem nos respeitar, mas nós também temos que dar o exemplo para ele. Como você quer ser respeitado se você também não respeita? O pai também tem que respeitar o filho. Mas o caminho da autoridade é o melhor. O autoritário, ele não funciona. Esse mecanismo de autoritarismo não funciona bem na educação. É sempre o diálogo. E nem o bater. E nem o bater. E a questão dos jovens com a automutilação, já é indício de um perfil suicida? Sim, pode ser. Tem que estar bem atento. Excelente pergunta. Até para a pessoa... Tem duas situações em que a pessoa se direciona para ter coragem para suicidar. A primeira delas é quando ele pensa que ele é um fardo para a família. Começa a vir esse pensamento. Muitos familiares se sentem culpados após o suicídio. Eu posso tranquilizar vocês que a culpa não é de vocês. A culpa é... Se é que tem que jogar a culpa para alguém, porque tem coisa que a gente nem não tem culpado nisso. Seria toda a estrutura da sociedade. A sociedade não se prepara para fazer esses atendimentos. Então, é ter o fardo e a pessoa ela tem uma perda, é uma desconexão social. O termo que eles usam, a pessoa entra num estado em que eu não faço... diferença para as pessoas e as pessoas não fazem diferença para mim. E um outro fator, para a pessoa até ter coragem para suicidar, é a questão da dor. Quem desenvolve mais tolerância a ter dor, ele tem mais predisposição a suicidar. Por quê? Por que o idoso? Porque a dor é algo que nos dá medo. Sentir dor. Ninguém quer sentir dor. Dor é uma coisa desconfortável. Então o cara vai fazer um planejamento ali para arquitetar um suicídio, alguma coisa, ele vai imaginar, isso vai ter dor. Ele tem uma certa resistência. Por isso que os idosos muitas das vezes se suicidam mais também. Tem um fator de solidão, né, de doenças crônicas, mas quem é muito idoso dói a dor. Então eles têm uma tolerância à dor. A automutilação ela vai desenvolvendo aos poucos essa automutilação é uma forma assim de, na dor física, eu esquecer a dor emocional? Sim, é um mecanismo compensatório. A pessoa tem uma dor, muitas das vezes, essa dor ela consegue identificar, então é algo consciente ou é inconsciente. Essa dor psíquica, falando da dor psíquica. Então ela tem essa dor, ela não sabe de onde vem, ou sabe, mas não tem coragem de enfrentar, ou não sabe como enfrentar, e ela de alguma forma pratica esse ato como forma de alívio. Só que aí depois o pensamento volta, né? Ela tem que fazer de novo. O pensamento volta, ela tem que fazer de novo. Muito comum em automutilação, episódios depressivos, abuso sexual. A pessoa está com aquele segredo ali, né? Um trauma que ela está segurando e ela vai fazendo tudo isso. É muito triste. Por que os jovens têm tanto medo de decepcionar as pessoas? Os jovens? Muitas das vezes é por eu não ser aceito.
O ser humano, necessidades básicas dele, que ele ser amado, né? Ser amado e ser aceito, ser uma das necessidades básicas do ser humano. Quando ele pensa em fazer algo que vai desagradar alguém, de uma certa forma ele está pensando em não ser aceito, não ser rejeitado. Então aquela pessoa que é muito boazinha demais também, né? Tudo tá bom, né? Aquele filho seu que vai só, tudo tá bom, né? Isso é ruim também, porque a pessoa não tem ela tem que se posicionar, né? Ela tem que desagradar, tem que falar o que está sentindo. Uma pergunta que vem aqui também do pessoal que está nos acompanhando: como ajudar um idoso a aceitar o tratamento da depressão? Esse é o maior desafio, o idoso, principalmente ele compreender que isso é uma doença e que precisa de ajuda. O primeiro passo é talvez aí fazer com que ele frequente algum grupo de terceira idade, o qual vai ter algum tipo de psicoeducação. Ele precisa, o idoso, como ele já é uma pessoa já muito vivida, né? Já viu muita coisa, já passou por muita coisa, ele precisa ser convencido que aquilo é real. Né? E o convencimento vem com fatos, né? E os fatos caem lá naquela psicoeducação. Talvez ter aí dinâmicas nos idosos de grupos e levar pessoas. Não tem condição, ele não consegue sair de casa, não quer sair de casa, pode se chamar um assistente social para fazer um trabalho em casa, um atendimento para entender aquela necessidade. Depoimento também é muito bom, levar uma pessoa para explicar, pessoa que já passou por aquilo, ou até um profissional. O fã-clube do senhor está grande, doutor. Careiaçu, acompanhando o doutor Munir. Uma outra pergunta: a depressão na menopausa? E a depressão na menopausa? É comum. Depressão na menopausa pela alteração hormonal, né? Quando a gente fala da depressão como doença biológica, também na parte biopsicossocial, como eu falei, o biológico envolve também a parte hormonal, endócrina, né? Por exemplo, pacientes que têm hipotireoidismo, que é aquele problema na tireoide, eles têm mais tendência a ter depressão. Depressão e hipotireoidismo, elas andam muito juntas ali. E muitas das vezes algumas doenças clínicas mascaram a depressão. Às vezes o paciente chega lá, você vê que não está batendo muito o quadro de depressão, você pede um exame de sangue, vem lá e fala, não, o problema seu é a tireoide. Ele trata a tireoide e fica bem. As doenças psiquiátricas, de uma forma geral, antes de se chegar ao diagnóstico psiquiátrico, você tem que excluir as doenças clínicas. Depois que se excluiu doenças clínicas, é que se faz o diagnóstico. Um comentário aqui, acho que é do Facebook, né, Cris? A religião, o próprio Estado e sua máquina, assim como no mundo todo, vem sendo tirado através da remoção dos símbolos cristãos dos locais públicos. E essa retirada do apoio religioso, acredito que também vai influenciando fortemente no desequilíbrio das pessoas, por irem ficando sem o apoio espiritual, principalmente das que já não são praticantes e vão se distanciando mais ainda. Lembrando que as nossas paróquias, os padres, sempre nos atendimentos, eles procuram dar esse direcionamento, essa acolhida. A gente fala assim que no confessionário as pessoas elas vão lá para se desabafar, né? E ali a gente consegue nos direcionar um profissional que tem princípios cristãos também, né? Sim. Acho que é uma preocupação minha também, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas eu tenho essa preocupação. E os médicos, inclusive nós médicos, não temos que ter a menor vergonha, ou seja lá o que for, para falar dessa parte de espiritualidade em consultório. Não é ficar abordando religião, fazendo a cabeça das pessoas, não é isso. Não temos, porque hoje é ciência. É sabido pela ciência, não é achismo, que religiosidade e espiritualidade são inúmeros trabalhos comprovando que faz bem, que previne morte. Já até falei por isso. Inclusive, tem 2 termos que eles usam lá
nos trabalhos quando são relacionados à espiritualidade e religiosidade, que é o copy positivo e copy negativo. Vocês já ouviram falar desses dois termos? O copy positivo é quando a pessoa usa a religiosidade e a espiritualidade para impulsionar a favor dela. Ou seja, ela não fala assim, eu já rezei, está na mão de Deus. Esse é o copy negativo. Eu tenho muita fé, já fui aparecida, já não fui sei aonde, acendi vela, já fez. Então, Deus é que sabe. Está na mão de Deus. Não, falar está na mão de Deus está certo. Mas você pôr tudo a e minha ficar parte eu tenho que fazer. Você ficar na inércia. Então, esse é o copy negativo. E o copy positivo é aquele que usa a favor dele. Ele pega aquele ensinamento, consegue enxergar aquilo que ele precisa melhorar e corre atrás. Aí mostra a diferença no estudo de quem faz o positivo e o negativo, como que o impulsionamento, o resultado é bem maior. As perguntas não param. Depressão pós-parto. É comum? Como sair disso? Depressão pós-parto tem que tomar cuidado para fazer o diagnóstico correto. O pessoal fala muito, está triste, está com depressão. Não, existe uma tristeza normal e até moderada após o parto, principalmente na primeira semana, que tem um termo até que eles usam, blues puerperal, um termo médico, que é normal. Agora, quando a gestante começa, a mãe, né, porque já nasceu é a mãe, quando a mãe começa a rejeitar essa criança, né, não consegue amamentar, começa a ter pensamentos que não vai dar conta de fazer aquilo, que não quer comer, que só está chorando, quer ficar sozinha, fechada, entra em pânico, aí são sintomas que tem que procurar. E a depressão pós-parto, ela é uma emergência psiquiátrica. Não tem aquela de falar, não vou, não vai no psicólogo menor, no psiquiatra. Uma vez, né, diagnosticado, é uma emergência. Tem que ser imediato o tratamento. Tem que ser imediato porque existe o blues, existe a depressão pós-parto e existe a psicose puerperal. Esses três, dentro desse contexto da depressão na mulher pós-parto, essas três situações. O blues ele vai passar. É um baque corpo, de hormônio, tal, estima, cansaço, tal. Aí a depressão vem com esses sintomas da depressão que a gente falou, associado à rejeição do feto, ou às vezes do recém-nascido, ou uma sensação de incapacidade para cuidar. Aumentar, dar banho. A psicose não, a psicose a mulher entra mesmo no quadro psicótico, né, em que ela pode delirar, pode agitar, fazer um quadro de agitação delirante e, infelizmente, caso até de morte, né, matar a criança, ou matar a criança, ela se matar ou ela abandonar essa criança. Já viram reportagens, né? Sim. Agora, são estágios, o blues, a depressão e a psicose? Ou uma pessoa já pode, por exemplo, partir para a psicose? Não necessariamente ela vai ter os três. Tá. O blues, praticamente, todas têm, a maioria tem. Ou para ter os dois, vai passar pelo blues. Mas ela pode, sim, abrir um quadro psicótico. Aí vai depender da história prévia dela, né? Por exemplo, pacientes bipolares, uma gestante que ela já tem transtorno mental prévio, uma bipolaridade, por exemplo, ela já tem tendência a ter a psicose puerperal com mais intensidade do que outra pessoa. Tem um comentário aqui que eu vou preservar a identidade da pessoa, apesar que ela colocou o nome aqui, mas ela diz assim: padre, perdi meu pai por suicídio tem 7 meses e essa dor que sinto no peito vai passar? É a dor real. Uma das grandes preocupações quando uma família, né, se aproxima da gente falando da perda de um parente que se suicidou, é a questão de onde que ele está agora. Né? Porque existe uma ideia de que a pessoa que se suicida não vai para o céu. Né? Então, quando eu fico sabendo de um caso suicida, eu sou o primeiro a estar lá para fazer as orações, para mostrar para aquela pessoa que a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso. Né? Eu sempre digo assim, a gente não sabe o que passou naquele último segundo de vida da pessoa.
Ali ela pode ter se arrependido, né? Entre puxar a corda e o último suspiro, ela pode ter se arrependido. Então a misericórdia de Deus, ela atua. Mas é uma grande preocupação. E aproveito a você que mandou essa mensagem, reze sempre pelo papai, né? Acredite na misericórdia de Deus acima de tudo e ajude outras pessoas que talvez estejam passando por situações, pelo menos oferecer o teu ombro para que elas possam partilhar algumas situações, algumas angústias. Então vamos transformar essa situação ruim que você viveu em algo bom para ajudar pessoas. Mas sim, papai está num lugar bom, tá bom, filho? E essa dor, o tempo você não vai esquecer jamais, mas com a oração, com a sua fé, sim, você vai vencer isso aí, tá bom? Doutor, o Instagram nos permite apenas 1 hora, então pessoal do Instagram, nós vamos sair, vamos cair e vamos voltar. Então em 3, 2, 1, Instagram caiu.